Olá, internautas que acompanham o jornal Movimento Online. Eu sou Vitor Martinuzzi e esta é mais uma edição do Movimento no Trânsito. A mobilidade urbana é um dos grandes problemas dos médios e grandes centros e encontrar saídas para essa questão é um desafio. E mesmo sendo um assunto muito debatido, engana-se quem pensa que mobilidade urbana engloba somente trânsito de veículos motorizados. O conceito deve contemplar todos os aspectos que interferem no trânsito, como transportes coletivos de qualidade, bicicletas e pedestres. No Espírito Santo, o coletivo Pedalamente movimenta o tema, debatendo sobre alternativas viáveis de transitar pela cidade com liberdade de escolha e também segurança. Nesta edição do Movimento no Trânsito, eu vou conversar com duas integrantes do coletivo, a Yasmin Boni Rodrigues, que participa do coletivo Pedalamente desde o início. Tudo bem, Yasmin? Um prazer, Oi, viu? tudo bem? Prazer. E também a Daniela Rodrigues Viana Duarte, que é integrante do Bike Anjo ES e recém-chegada no coletivo. Muito bem, tudo bem? Daniela, Tudo bem. Boa noite. boa noite. Vou começar então perguntando para a Yasmin sobre a origem do coletivo. Ela está desde o início, conta um pouquinho para a gente como que surgiu o coletivo Pedalamente, qual o objetivo de vocês. Então, Vitor, eu acho que antes da gente falar sobre o nascimento do coletivo, né, é importante a gente ressaltar que muitos vieram antes de nós e é importante para a gente fazer um tributo a essas pessoas, né? Com Acho certeza. que, em especial, a gente gostaria de citar o nome da Detinha Som, que infelizmente foi uma das vidas perdidas aí no trânsito, uma grande referência na ciclomobilidade capixaba, grande referência para o coletivo. E entendendo essas pessoas como referência para nós, a gente sentia desde o início, né, do ano de 2016 a necessidade de se organizar coletivamente em torno da pauta da bicicleta. E aí essa necessidade ganha mais força a partir de dezembro, né, de 2016, quando a gente apoia as ocupações das escolas contra a PEC 241, né, a PEC do teto dos gastos, e também após o falecimento da Detinha, a gente sente essa forte necessidade de se organizar. E aí, a partir de dezembro de 2016, alguns integrantes do coletivo, inclusive uns que já não compõem mais o coletivo hoje devido às adversidades pessoais, se unem para pensar, né, o nome, os objetivos do coletivo, e é aí que começa a nascer o que então hoje é o coletivo Pedalamente, lá em dezembro de 2016. E a origem do coletivo é basicamente essa. Bacana, bacana. Queria saber da Daniela, que ela faz parte do Bike Anjo ES, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto e também como que foi a sua chegada aí no coletivo Pedalamente. O Bike Anjo é uma associação nacional e eu cheguei lá no Bike Anjo, tem aqui no estado, como também em todas as capitais do Brasil e em outros municípios também. E eu cheguei no Bike Anjo procurando algum trabalho voluntariado relacionado à bicicleta e eu encontrei eles, que a atividade principal é ensinar as pessoas a pedalarem. E eu achei isso incrível. Faz 2 anos que eu estou com eles e agora esse ano eu estou participando da gestão que foi eleita para a diretoria da Associação Nacional. E no Pedalamente eu participei de uma reunião no ano passado, retrasado, que foi perto da minha casa, achei cômodo e compareci para ouvir o que eles tinham a dizer e conhecer o pessoal. Mas eu comecei ativamente agora, durante a pandemia, né? As demandas juntou todo mundo e estamos trabalhando juntos. Bacana, legal. O Bike Anjo é muito interessante, eu já vi algumas matérias sobre, é bacana, legal demais. Boa iniciativa aí do pessoal. Vamos voltar a falar do coletivo Pedalamente, perguntando a Yasmin, qual o objetivo mesmo do Pedalamente, quais as ações que já foram realizadas. Vocês não debatem só esse tema também, né? Tem política, como que funciona essa questão? Então, eu acho que partindo da ideia da bicicleta, né? Eu acho que além de entender a bicicleta como um meio de lazer, para nós do coletivo, a bicicleta é pautada como um meio de transporte, né? Como alternativa para os meios de transporte motorizado que a gente conhece hoje. E aí, nesse sentido, acho que o principal objetivo do coletivo é esse, né? De pautar a possibilidade da bicicleta como meio de transporte viável pela cidade. E aí eu acho que a partir dessa ideia de entender a bicicleta como meio de transporte, a gente tenta realizar um movimento de conscientização
entendendo que é urgente que a gente entenda, não só no cenário pré-pandêmico, durante a pandemia e pós a pandemia, que a bicicleta é urgente, o uso da bicicleta é urgente para as pessoas se locomoverem pela cidade, pensando na relação que a gente cria, né, através da nossa forma de se locomover com a cidade e com os demais indivíduos pela cidade. E aí eu acho que, além disso, né, desse movimento de conscientização, a gente também tenta fazer um movimento de cobrar do poder público que faça investimentos na infraestrutura cicloviária, assim, da cidade, né? Porque não basta só pautar a bicicleta como meio de transporte, mas existe a necessidade também da gente ter estrutura física, né, para circular pela cidade com segurança e comodidade, entendendo que a bicicleta também é um agente político no trânsito. Você cita sobre as questões políticas, né? Eu acho que a gente precisa se entender enquanto indivíduo político construtores da nossa história, né? E aí eu acho que a bicicleta, para a gente, é uma ferramenta política de construir a nossa história. E aí pensando na relação com os demais indivíduos que estão transitando pela cidade, pensando na relação de cuidado e respeito com o meio ambiente e cuidado com a nossa própria saúde, né? Porque pedalar traz muitos benefícios para a nossa saúde. A gente é um coletivo ainda que é composto por poucas pessoas, a gente aí está na luta, né, para conseguir agregar mais gente no coletivo, exatamente por não entenderem a bicicleta como um meio de transporte, como uma ferramenta política, é complicado a gente conseguir atrair pessoas para lutar pela pauta. Mas com as pessoas que a gente tem, a gente consegue desenvolver várias ações. Eu vou destacar 3 delas que, para mim, tiveram muita relevância assim, né, dentro do coletivo, que foi uma roda de conversa sobre mobilidade urbana e feminismo, que a gente discutiu na UFES, para discutir, né, as demandas das mulheres que pedalam pela cidade. A segunda delas a Semana de Mobilidade Capixaba, que foi a primeira Semana de Mobilidade Urbana Capixaba que a gente realizou, né, que foi no ano de 2018, e aí diversas atividades aconteceram dentro dessa semana, né, como Bike Ghost, Volta à Ilha, rodas de conversas em escolas públicas, entre outras atividades que a gente desenvolveu durante essa uma semana no mês de setembro. E a terceira, mas não menos importante, não sei se todo mundo sabe, mas maio é considerado o mês de conscientização no trânsito, e a gente desenvolveu uma atividade na Praça de Tararé e na Serra, de uma roda de conversa, pintura de plaquinhas, inclusive com a parceria do Bike Anjo, e mais nesse movimento mesmo de conscientização da população e diálogos e trocas assim, né, sobre as experiências no trânsito, para tentar fazer com que as pessoas entendam a importância da gente compartilhar as vias. E essas foram algumas das ações que a gente já fez, conseguimos realizar outras, mas por enquanto vou destacar essas. Sim, é um modal novo, né, que vem recebendo investimentos novos. O poder público demorou para olhar para esse modal como uma alternativa. Parece que só olhou depois que o trânsito lotou de carro, né, porque sempre se fizeram investimentos para se abrir mais estradas, mais ruas, para focar nesse trânsito. E não pouco o poder público olhou para transporte coletivo de qualidade, vem aos poucos aí criando esse hábito também de ciclorotas, ciclofaixas. Aos poucos vem ocorrendo mais investimentos nessa área. Eu queria saber de vocês qual a análise deste cenário atual aqui na Grande Vitória, deste modal tão importante, ainda mais agora em meio à pandemia que vem crescendo mais, né, esse modal. Acho que está olhando menos do que pouco ainda, na verdade. E ainda assim, esses olhares não trazem medidas efetivas que mudem o comportamento no trânsito, né? A prioridade continua sendo dos carros, as estruturas da cidade continuam sendo pensadas como prioridade para os veículos motorizados, então é preciso pensar de forma que mude a opção das pessoas, porque muita gente deixa de pedalar por falta de segurança nas ruas, porque não tem estrutura, porque o trânsito é violento. Então, ter uma ciclorrota que seja de fato uma rota completa, que leve de um lugar ao outro, que tenha uma extensão mínima de quilometragem aí, né? Que a velocidade seja respeitada e seja baixa, que as estruturas sejam ligadas, uma ciclovia seja ligada à outra, traz segurança para o ciclista. Então, isso está longe de acontecer ainda. Você falou sobre política e no município,
tem uma política nacional de mobilidade urbana que obriga os municípios a terem um plano de mobilidade. Vitória tem um, ele não foi divulgado até hoje, ele foi feito em 2008, ele venceu em 2018, e a única coisa que se sabe é que ele não cita bicicleta. Então, tem muita coisa para ser mudada, revisada. O pensamento de mobilidade urbana e ativa precisa ser revisado. O Luciano Rezende é prefeito desde 2016, ele não mexeu nisso. Então, o que estão começando a fazer agora, estão implantando aí, entre aspas, essas ciclorotas, entre aspas, porque eles estão pintando sinais de bicicleta onde as bicicletas já passam há muito tempo, porque a lei já garante que a bicicleta transite por esses espaços. Então, a nossa luta é para aumentar a esperança mesmo e para tentar sermos ouvidos, porque falta muita coisa, tem muito chão para andar. Muito chão para pedalar, né? Muito chão para pedalar. Pode complementar se quiser, Yasmin. Não, eu acho que a Dani me contempla bastante, assim, acho que, e aí ressaltando o Luciano Rezende como ele veio na sua primeira campanha, assim, né, como o prefeito da mobilidade urbana, né, ele trazia um slogan muito forte nesse sentido, e ao longo do mandato, assim, né, a gente foi percebendo que era mais uma falácia e que a gente ainda tem muita dificuldade nas ruas. Eu acho que é importante ressaltar também, no coletivo a gente tem homens que pedalam, mas a gente, enquanto mulher, a gente é muito mais violentada nas ruas, assim, né? Porque além da violência dos veículos, a gente ainda sofre a violência machista no trânsito. Então, acho que a educação no trânsito é uma coisa que vem sendo negligenciada há muito tempo, tanto pelo poder público, tanto pelas autoescolas mesmo que formam esses motoristas. Então, acho que a Dani me contempla bastante na fala dela. Essa é uma das perguntas aqui escolhidas pela equipe do Movimento Online, sobre a questão da segurança, mesmo no trânsito. Como que vocês olham a segurança aqui na Grande Vitória? Pode falar a Dani ou a Yasmin, fica à vontade. É realmente desafiador andar no trânsito. Eu ainda não tive a oportunidade de pedalar com a Yasmin pela cidade, mas acredito que ela provavelmente passou pelas mesmas experiências que eu. Eu pedalo no trânsito mesmo, porque o lugar da bicicleta é na pista de rolamento, quando não tem estrutura para bicicleta, e é muito violento. Mesmo quando a velocidade máxima é baixa, ainda assim é muito comum os carros ultrapassarem isso, e não tem fiscalização. E é constante ouvir um motorista, normalmente são homens que gritam isso, mandando eu ir para a calçada, né? Então, em uns tempos atrás, os departamentos de trânsito tiveram assim, a pachorra de pensar em multar ciclistas por não respeitarem leis, de aprender bicicleta, sendo que as principais infrações não são nossas, sabe? Até porque não é ensinado a ninguém sobre isso. Bicicleta anda na contramão porque acham que é mais seguro por ter o carro no campo de visão, né? Mas não é. Mas a questão que a culpa não é do ciclista, é porque de fato os carros são amedrontam. E a gente fala carro porque é uma máquina bom, vejo o tamanho de um carro ao meu lado pedalando. Isso quando não é um ônibus, né? E é assustador. E é incrível porque as mídias, quando acontecem acidentes, na maioria das vezes fatais, acabam culpabilizando o próprio ciclista. Dizem, ciclista se desequilibrou e morreu atropelado. Mas tem uma pessoa atrás da máquina que atropelou o ciclista. E esse desequilibrar, muitas das vezes, acontece exatamente porque um carro tirou a fina, né? Que é passar muito perto. Então aí também é mais uma infração, porque na própria autoescola, essas pessoas condutoras não são educadas dentro das leis, elas não aprendem que é obrigatório manter no mínimo 1,5 metro de distância desse ciclista. Se um ciclista se desequilibra sozinho e tem um carro a 1,5 metro de distância e respeitando a velocidade máxima, não vai acontecer esse atropelamento. E também tem muitas velocidades máximas permitidas no município que são muito altas. Então, precisa olhar muito para esses detalhes. Gostaria de passar informação também, se algum motorista assistir, se você for ultrapassar um ciclista, você tem que mudar de faixa. Se não tiver como mudar de faixa, não fique buzinando, porque buzina, inclusive, é um outro motivo para ter multas, porque ela é um instrumento, é uma ferramenta de alertas, de urgência.
a gente tem uma frase de que sua buzina não me helicopteriza, porque essa é a impressão, né? E isso é muito desafiador para o ciclista ficar no trânsito, porque é muita pressão e é muito arriscado. E são frequentes as mortes. Então, eu pedalar no trânsito é ter a certeza de que pode acontecer um acidente comigo. Mas eu não fujo disso e vou para a calçada, porque é uma luta que eu abraço e que a gente continua aí falando sobre incessantemente, perdendo colegas. Era sobre aqui na Grande Vitória, né? Que realmente é um reflexo do Brasil, né? Eu creio que não deve ser diferente nos outros locais. E aqui também não se tem muitos locais seguros, né? Para se pedalar, muitas rotas, né? Tem alguns pontos distintos na cidade, mas não tem nada que interliga mesmo, né? Não é nada conectado. As ciclovias, se eu não me engano, Yasmin pode me corrigir, tem 47 quilômetros de ciclovias no município de Vitória, né? Mas não são interligadas uma à outra, não tem conexão, elas começam do nada e acabam do nada. Não são conectadas nem mesmo com a própria estrutura da cidade, não é conectada com asfalto, com semáforo, com a calçada, falta sinalização que indicam as leis, os respeitos, e é cheio de placas para carro, sabe? Indicando para onde entrar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas porque é isso, a prioridade é veículo mesmo. E uma outra questão, só para completar a fala da Dani, é entender também como a gente entende que a bicicleta é um meio de transporte, aonde que estão essas estruturas viárias cicloviárias na cidade, né? Se você for pegar desses 47 quilômetros de ciclovia que a gente tem em Vitória, a maioria estão nas orlas, né? Na extensão da Orla de Camburi, pelo centro de Vitória, Avenida Beira-Mar. E aí a gente pauta a bicicleta como meio de transporte, mas quem é a parcela da população que está usando a bicicleta para ir trabalhar, para ir estudar? Não são as pessoas que moram geralmente nesses bairros que são conhecidos como bairros nobres. As pessoas que moram nos bairros ditos periféricos da Grande Vitória, de Vitória especificamente, mas da Grande Vitória também, são as pessoas que utilizam essas ciclovias, né? No caso, não utilizam porque elas não têm acesso, porque as ciclovias ainda são entendidas como espaço para usar a bicicleta como lazer. Então, essa também é uma pauta que a gente vem trazendo há um tempo, né? A necessidade de implementar essas estruturas cicloviárias para que, de fato, as pessoas que utilizam a bicicleta e que desejam utilizar a bicicleta como meio de transporte para trabalhar, para estudar, enfim, elas tenham acesso a uma estrutura de segurança para elas fazerem os percursos, né? Nós tivemos ultimamente aí a da Leitão da Silva, que é fora desse circuito de orla. Parece que a Avenida Vitória também vai ter uma ciclovia. Nós temos mais para frente também terá a da Terceira Ponte, que também parece ser levada mais como um lazer, como para visitar o Mirante e tudo mais, e não como uma possibilidade aí de utilizar para outros meios, né, de locomoção mesmo. Como que vocês veem essas últimas obras? O que vocês acham que precisa ocorrer no município, tanto aqui em Vitória, também no restante da região metropolitana? Quais as políticas públicas, se vocês tiverem com as autoridades, né, com os vereadores, com os prefeitos, o que vocês iriam indicar para eles como políticas públicas? Eu acho que a Yasmin pode completar depois se quiser, mas o principal é revisar esse plano de mobilidade urbana que eu citei, porque ali trata de todo o planejamento do trânsito do município. E isso vai desde uma cronometragem de um semáforo, que inclusive às vezes é 15 segundos para um pedestre e 2 minutos para carro, até a ligação entre as próprias ciclovias. Yasmin citou sobre as estruturas cicloviárias em locais estratégicos, né, que tem visibilidade e tudo mais. A ciclorrota que estão querendo implantar, o local onde tem uma estrutura, uma extensão um pouquinho mais relativa, exatamente no bairro Jardim Camburi, onde a mobilidade lá dentro, majoritariamente, não se dá por meio da bicicleta, né? Mas, voltando nas políticas, as ciclovias que você citou, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre cada. Eu estive
na ciclovia da Leitão da Silva, eu estive lá na inauguração. Foi um dia chuvoso, o Luciano Rezende estava lá com toda a frota, todo mundo de carro, e eu era a única pessoa na ciclovia, de bicicleta. E ela estava totalmente empoçada, ela é toda trepidada, e falando sobre a estrutura dela mesmo, ela não é muito acessível. As rampas, elas são... uma cadeira de rodas não passa ali. Um carrinho de bebê com o responsável empurrando também não passa. Próprios ciclistas inexperientes vai deixar de andar na ciclovia para andar na calçada. E eu, em dias que eu estou um pouco mais ativa politicamente, eu me recuso a andar naquela ciclovia e eu ando no asfalto, porque o asfalto é perfeito. E isso mostra mais uma vez como a prioridade é do carro, porque foram construídos juntos, sabe? E a qualidade do asfalto é 10 vezes melhor do que a da ciclovia. Sobre a da Leitão, sobre a Avenida Vitória, eu estou um pouco esperançosa. Eu tive que ir ao mercado lá perto e eu vi, e a qualidade dela parece ser um pouco melhor do que a da Leitão da Silva. E sobre essa da Terceira Ponte, a gente até sorriu na hora, porque é uma novela isso. Eu não sou daqui do estado, eu sou mineira. Eu vim para cá faz 10 anos, faz uma década, e faz uma década que eu ouço falar sobre esse projeto, né? Mas a gente não tem esboçado nenhum projeto de lei, por exemplo, para entregar nas mãos de algum político. Mas o foco seria exatamente o plano de mobilidade urbana com visões técnicas, com visões de mobilidade ativa, com reforma de todas as calçadas, porque também não atendem a calçada cidadã. Né? A nossa cidade não é acessível para ciclista, não é acessível para pessoas com deficiência, e é isso. Então, eu acho que nesse sentido, no cenário pós-pandêmico, né, levanta-se muito a discussão de como a gente vai voltar a viver a vida depois que a pandemia acabar, né? E aí eu acho que o debate da mobilidade urbana entra muito forte nisso, assim, né? Por questões de pensar já um retorno sem vacina, como que a gente faz para criar grandes aglomerações dentro de um ônibus, por exemplo, né? Então, a Prefeitura de Vitória criou um grupo de trabalho, né, no final do mês de maio, ou no final do mês de abril, não me recordo agora, mas criou um grupo de trabalho para pensar umas ciclorotas para Vitória, assim, né? E aí a gente, enquanto coletivo, estudando essas ciclorotas, ficamos muito felizes com a notícia, mas muito tristes em contrapartida também, porque nunca tem participação civil nesses processos, e aí se é do nosso interesse, como não estar também nesses processos decisórios, né, para colocar as nossas demandas. E aí quando a gente foi estudar essas ciclorotas, a gente percebeu que não eram ciclorotas, né, eram ciclorruas, porque é só como a Dani falou no começo, é só pintar uma bicicleta no chão, numa rua pequena, por onde os ciclistas já costumam passar, e aí você pega bairros, sempre os mesmos bairros, os bairros, como eu disse anteriormente, conhecidos como bairros nobres. Então, eu acho que a Dani coloca muito bem a necessidade, né, de revisão do plano de mobilidade urbana, e eu acho que uma coisa que a gente reivindica muito é essa questão da necessidade da participação da sociedade civil, né, dos movimentos organizados, movimentos sociais, para fazer com que a nossa voz seja ouvida. Se de fato é a gente que vai usar esse espaço, por que a gente não está participando dos processos decisórios, né? A gente sempre esteve aberto para diálogo, mas a gente nunca sentiu a abertura da parte de lá para dialogar. Então, acho que a abertura de diálogo seria essencial, assim, para a gente começar a pensar junto estratégias, né? Porque eu acho que sem diálogo a gente não vai conseguir pensar nem para o nosso bem, nem para o bem deles, assim, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu não sei se cabe dizer agora, mas no Brasil, a gente tem a União de Ciclistas Brasileiros e lançaram, né, nesse cenário de pandemia, a campanha Bicicletas para Futuros Possíveis. E aí, nessa campanha, eles estão desenvolvendo diversas atividades e a gente está agora participando dessa campanha. E aí, nesse movimento de participar dessa campanha, a gente vai escrever documentos para entregar na prefeitura, protocolar tudo bonitinho, porque a gente já percebeu que só enviar o documento não adianta. Então, a gente vai protocolar, a gente vai ficar em cima, a gente vai manter a cobrança. Criamos um questionário, uma pesquisa online, para saber as demandas dos ciclistas que pedalam cotidianamente pela cidade, inclusive as demandas que mais surgiram para a gente foram demandas de ciclovias, onde a gente citou anteriormente, né? Avenida Vitória, que é um lugar que
é muito violento, assim, né, para passagem de ciclistas, e ali passam ciclistas constantemente, todo dia da semana, inclusive nos finais de semana também. Então, acho que essa campanha vai dar um gás aí para a gente estar cobrando de forma mais incisiva que a prefeitura ouça a nossa voz e faça valer as nossas demandas e necessidades. Ah, exato. E quem quiser participar do coletivo, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, como que essa pessoa, esse internauta que estamos acompanhando aqui, pode ter acesso? Tem conta no Facebook, que é Coletivo Pedalamente. Tem a conta no Instagram também, que também é @coletivo pedalamente. E o e-mail, que é cpedalamente@gmail.com. Pode entrar em contato, seja para tirar dúvida, para conversar, para expor alguma situação, trazer alguma sugestão, ou de fato para querer aprender mais sobre, ou trazer conhecimentos também, né, e somar com as lutas. Ah, bacana. Olha, eu conversei hoje no Movimento no Trânsito com duas integrantes do coletivo Pedalamente, aí, que debatem sobre alternativas viáveis de transitar pela cidade com liberdade de escolha e segurança. A Yasmin Boni e a Daniela Rodrigues Duarte, muito obrigado pela participação aqui no movimento e fica aberto aí para as considerações finais, que seja para o poder público, para os motoristas, as considerações finais sobre o assunto podem ficar à vontade aqui livremente. Bicicleta não é só para lazer, isso não impede que ela seja usada para lazer, mas ela é um meio de transporte muito potente, tem capacidade de transformar vidas, pode parecer um discurso brilhante assim, que tenta só cativar, mas de fato é um meio de transporte que pode empoderar, né? Porque dá total liberdade para a pessoa ir e vir para onde quiser, parar aonde quiser no meio do caminho. É isso, respeitem a vida de quem quer que seja que estiver ao redor. Se tiver pedestre na rua, ciclistas respeitem pedestres, motoristas respeitem ciclistas, caminhoneiros respeitem motoristas. E é isso, é o mais forte sempre protegendo o mais exposto ao perigo. Queria agradecer aí o convite, né, do Movimento Online para essa entrevista. Acho que diferente do poder público que não tem nos ouvido, não tem nos dado voz, né? Vocês deram espaço para a gente conseguir colocar as nossas demandas, as nossas ações e tudo mais. Dizer ao poder público que a gente está aí, a gente existe, a gente resiste todo dia nas ruas e a gente vai continuar, porque a nossa pauta ela é política, a nossa pauta é pela vida, a nossa pauta é pelo meio ambiente, é pela boa convivência na cidade. Então, esperem que a gente está chegando, a gente vai levar as nossas demandas para vocês, a gente espera que sejamos ouvidos, né? Porque foi graças a nós, a população e a sociedade civil, que vocês chegaram onde estão hoje. Então é isso, muito obrigada, Vitor. E só um recadinho para finalizar: mais amor, menos motor. Fechado, fechado. Então, muito bacana. Foi um prazer conversar com vocês, um bate-papo sensacional e deixando, então, ao nosso internauta essa voz, essas dicas e que possa ter mudado. Se mudou um internauta, pelo menos, eu já saio feliz daqui desse bate-papo com vocês. Até uma próxima, viu? Você, internauta do Movimento Online, acompanhou mais uma edição do Movimento no Trânsito. Essas e outras informações no jornal Movimento Online, no site movimentoonline.com.br. Até uma próxima.